Essa não será uma aula de matemática. It's going to be a math lesson today. Não será uma aula de It's matemática. not going to be a math Mas lesson vamos today. ler o livro de Números. We're going to read the book of Numbers. 27, 27, versículos 1 a 11. verses 1 through 11. Amém? Amen. Números está ali nos primeiros livros da Bíblia, We're going to be in the first few books of the Bible, Pentateuco, the Pentateuch, e nós vamos ver esta narrativa and we're going to see this narrative, e aprender algumas coisas com ela. and we're going to learn a few things from it. Amém? Amen. Nos diz assim a palavra do Senhor. Thus says the word of the Lord. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. The daughters of Zelophehad, son of Hefer, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, belonged to the clans of Manasseh, son of Joseph. The names of the daughters were Mala, Noah, Hogla, Milcah, and Tizara. They came forward. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: And stood before Moses, Eleazar the priest, the leaders, and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting, and said, Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Our father died in the wilderness. He was not among Korah's followers who banded together against the Lord, but he died for his own sin and left no sons. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Why should our father's name disappear from his clan because he had no son? Give us property among our father's relatives. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. So Moses brought their case before the Lord. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: And the Lord said to Moses, As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. What Zelophehad's daughters are saying is right. You must certainly give them property as an inheritance among their father's relatives, and give their father's inheritance to them. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Say to the Israelites, if a man dies and leaves no son, give his inheritance to his daughter. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. If he has no daughter, give his inheritance to his brothers. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. If he has no brothers, give his inheritance to his father's brothers. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. If his father had no brothers, give his inheritance to the nearest relative in his clan, that he may possess it. This is to have the force of law for the Israelites, as the Lord commanded Moses. Amém? Pode tomar seu assento? Amen. The church may be seated. Meus amados irmãos, My beloved brethren, uma parte importante da promessa feita a Israel através de Abraão through Abraham, one of the important parts of the promise that was made to Israel, era a ocupação de uma terra. it's something about land. It was a part of land. E a entrada nesta terra exigia uma peregrinação e também uma conquista. And the entrance into this land involved a conquest. Então, entre a promessa do concerto e a posse do concerto, For the promise of getting it correct, between the correction, the the promise of correction, concert, the conquest, e a posse do concerto, and taking control of it, of the covenant, estava um processo de viagem, there was a process of traveling, uma viagem rigorosa, a very rigorous travel, num terreno muito perigoso, in a land that was very dangerous. que eles tinham que enfrentar inimigos, They had to confront enemies. eles tinham muita oposição. They had much opposition. Israel tinha que ir ali então e conquistar essa terra, So Israel had to go and conquer this land, entendendo que ela estava
na posse de inimigos. knowing that this land belonged to their enemies. Eles precisavam então tirar a força, They needed to remove the power, mas na força do braço forte do Senhor, but through the power of the strong arm que of iria God lutar por eles. that was going to fight for them. Então eles tinham que entender que havia todo este processo que teriam que passar. So they needed to understand that they needed to go through this process. Então essa teologia do deserto So the theology of the desert e também da conquista, and of the conquering, ela vai se expressar nas narrativas no livro de Números. it's going to express itself in the narrative in the book of Numbers. No Antigo Testamento hebraico, In the Old Testament, the Hebrew Old Testament, este livro se chama Bemidbar, this book is called Bemidbar. que se quer dizer no deserto, It means in the desert, porque boa parte do livro se dá no deserto. because a good part of the book is in the desert. E no primeiro versículo tem essas palavras no deserto. And in the first verses, the book says in the desert. Já na nossa versão latina e grega, In our Latin and Greek versions, traduzimos por números, we translate it into numbers por causa dos recenseamentos que teve, because of the census, census that ou was as conducted, contagens the counting of the population that was conducted, que Deus pediu para Moisés fazer entre o povo. that God commanded Moses to do among the people. Cronologicamente, Números está já depois de Êxodo, Chronologically, Numbers is after Exodus, porque quando eles saíram do Egito, because when they left Egypt, eles foram então para o Monte Sinai, they went to Mount Sinai. ficaram ali aproximadamente um ano. They stayed there approximately for a year. Durante aquele ano, Deus então entregou o concerto a Moisés. During that year, God gave Moses the covenant. Ele deu as instruções para construir o tabernáculo. He gave him the instructions on how to build the tabernacle. Ele deu o conteúdo do livro de Levítico para Moisés He gave him the context of the book of Leviticus e to him, muitas leis. and the laws. E então eles partiram do Monte Sinai. So they departed from Mount Sinai. Mas antes de partir do Monte Sinai, But before departing from Mount Sinai, Deus pede para Moisés contar todos os homens de guerra. God asked Moses to count all the men of battle. Então eles partem daí para o Cades Barneia, So they depart for Kadesh Barnea. e lá na Cades Barneia há uma grande rebelião contra Deus. In Kadesh Barnea, there was a great rebellion against God. E Deus se enfurece com aquela rebelião. And God is infuriated with that rebellion. E por causa disso, And because of this, eles tiveram que peregrinar 39 anos pelo deserto. because of this, they had to fight and dwell in the desert for 39 years. Até que uma nova geração Until a new generation, chegasse ali às planícies de Moabe, they would come to the plains of Moab, ali na beira do rio Jordão, at the edge of the river Jordan. e do outro lado estava então Jericó And on the other side, there was Jericho e a terra prometida. and the promised land. Amém? Amen? Então chegamos no capítulo 27. So we get to chapter 27. E aqui há um texto que fala sobre a divisão das terras, meus irmãos. And this is a text that speaks about the division of the land, Sobre a possessão das terras. about possessing the land. Quem iria ficar com o quê? Who would get what? E de repente tiver essas filhas de Zelofeade And then we have the daughters of Zelophehad diante de Moisés before Moses com uma petição. with a petition. E qual é a petição delas? And what is their petition? Elas falam: nosso pai morreu They said that our father died, e nós queremos possessão que seria dele. and we want the inheritance of that would come to us that belonged to him. Nós queremos a terra que está entre os irmãos de nosso pai, We want the land that has been given out to the brothers of my father que morreu. that died. Veja só Look que fé essas meninas tinham, at the faith that these daughters had, porque a terra não havia sido conquistada ainda. because the land hadn't been conquered yet. A terra ainda estava lá na mão dos inimigos, The land was still in the hands of the enemy, na mão da oposição. in the hands of the opposition. Mas elas tinham uma fé tão tremenda no Deus de Israel But they had such a great faith in the God que of elas já Israel, consideravam but that they already considered que a terra era delas. that the land was theirs. Elas já se apropriavam She appropriated da
promessa que Deus fez, of the promise that God made, mas que ainda não tinha se materializado. but hadn't materialized yet. É um poder forte na promessa do Senhor. It's a powerful part of the promise of E God. embora ela estava intocada aquela terra, So that land was untouchable for her at the elas moment. pedem como se já fosse delas. But they ask as if it already belonged to Que them. fé, meus irmãos. By faith, brethren. Esta é a fé que agrada a Deus. This is the faith that pleases God. Que mesmo não vendo, That even not seeing, ainda não tenha recebido, not having received eu it já yet, considero meu. I already consider it Porque eu mine. tenho fé no Deus de Israel. Because I have faith in the God of Que Ele é Israel. fiel para cumprir aquilo que Ele falou. That He is faithful to fulfill what He had promised. Essa é a fé que Deus deseja que nós tenhamos. This is the faith that God desires us to have. Essa é a fé que Noé teve This is the faith that Noah had para construir um grande barco, to build a great boat quando não fazia sentido. when it didn't make any sense. Esta é a fé que Abraão teve, This is the faith that Abraham had, saindo da sua terra leaving his land para um lugar que ele não conhecia to a place that he did not e know nem sabia o que ia and acontecer. didn't know what was going to happen. Esta é a fé que Jacó teve, This is the faith that Jacob had, que mesmo adoecido lá no Egito, that even sick in Egypt, ele sabia he knew que a sua descendência seria grande that his descendants would be great lá na terra de Canaã. in the land of Canaan. Esta é a fé que Isaac teve, This is the faith that Isaac had, subindo o Monte Moriá going to Mount Moriah com seu pai Abraão. with his father Abraham. Esta é a fé que Gideão teve, This is the faith that que com Gideon had, apenas 300 homens, with only 300 men. ele sabia que poderia vencer milhares. He knew that he could beat thousands. Esta é a fé que Esther tinha, This is the faith that Esther had, sabendo que Deus poderia livrar o seu povo knowing that he could free her people do extermínio total. from extermination. Esta é a da fé que Davi tinha, This is the faith that que David ele had, poderia vencer aquele gigante that he could conquer that great que giant estava afrontando o Deus de Israel. that was confronting the God of Esta é Israel. a fé que Isaías teve. This is the faith that Isaiah Ele had, sabia que um dia that he said that he knew that one day viria um servo sofredor there would be a suffering servant que that would seria come, traspassado por nossas transgressões, that would be ripped apart for our transgressions. mas que o profeta Zacarias But the prophet Zechariah, também tinha uma fé, he also had a faith que este mesmo que seria ferido that the same one that would be injured por nossas transgressões, for our transgressions, Jerusalém ia se alegrar, Jerusalem would rejoice, porque ali estava o seu Salvador, because there lied their Savior, vindo num jumentinho coming on a mule, simples, simple, mas com todo o poder e glória. but with all the power and glory. Esta é a fé que aquele centurião romano tinha This is the faith that the quando Roman ele chegou centurion diante had de Jesus when he came before e Jesus. falou: Jesus, não precisa nem ir na minha casa, He said, Jesus, you don't even need to go porque to eu my sei house, que apenas uma palavra do Senhor because I know that one word from you, vai curar meu servo doente que está lá. it will heal my servant. Esta é a fé que Paulo tinha This is the faith that Paul had. quando ele diz: eu sei em quem tenho crido, He said, I know who I have believed in, para guardar aquilo que eu lhe confiei to guard in what I have faith in, até aquele dia. until that one Esta é a day. fé que você tem nesta manhã. Is that the faith that you have this Esta é a fé morning? que nós temos nesta Is manhã. that the faith that we have this Sem morning? fé é impossível agradar a Deus. Without faith, it's impossible to please Por God. isso eu quero te dizer nesta manhã: This is why I want to tell you this morning. aumente a sua fé nas promessas do Senhor. Increase your faith in the promises Tome of God. posse das promessas do Senhor, Take hold of the promises of mesmo God, sem vê-las ainda, even if you don't see them yet, porque Ele se agrada because He is daqueles pleased que têm fé nas suas promessas. of those who have faith in His promises. Então o princípio está claro aqui, meus So in the irmãos. beginning, it's very clear here. As promessas de Deus já estão disponíveis The promises of God are available para apropriação. for the To take over. to take over. Quantos querem se apropriar das promessas de Deus? Who here wants to be taken over by the promises of Mas que God? promessas são essas, pastor Henrique? But what promises are these, Pastor Henrique? Que promessas são essas que Deus fez? What are the promises that God made? Deus fez promessas espirituais tremendas a todos nós. God made tremendous spiritual promises to A all mais of us. importante delas é a vida eterna. The most important one is the Por promise isso of que eternal life. 1 João 2:25, 1 John 2:15. ele diz: Oh, e 25. esta é a promessa que Ele nos fez, This is the promise that He has made us, a vida eterna. the eternal life. Tome posse da vida eterna Take hold of no eternal dia life de hoje. in today. Em segundo lugar, In second Ele place, falou que para nós, Ele nos fez uma promessa de vida plena. He says He gave us
a simple life. Por isso que João 10:10 vai nos dizer That's why John 10:10 says que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. that the thief comes to rob, kill, and destroy. Mas eu, Jesus, But I, Jesus vim Christ, para que tenham vida I came so that you can have e life vida em and abundância. life in abundance. Tome posse da vida plena nesta manhã. Take hold of the plain life today. Em João 14:16, In John 14:16, ele nos dá outra he promessa. gives us another promise. Ele diz: eu vou subir ao Pai, He says, I'm going to go up to the Father, mas eu vou vos enviar outro Consolador. but I'm going to send a helper. Jesus é Consolador, Jesus is the helper. mas ele envia outro Consolador He sends another helper para que estejam com vocês para sempre. so that he will remain with you for all Tome time. posse do Espírito Santo nesta manhã. Take hold of the Holy Spirit Ele this é o que morning. vos consola. He is the one that helps Ele é you. quem vos guia em toda a He verdade. is the one that guides you in Ele é all o que truth. faz vos lembrar de toda a He verdade. makes you he reminds you of all Ele é o que truth. te testemunha que você é filho de Deus. He is the testimony that you Ele are é a o que son te of God. fortalece. He's the one that strengthens you. Ele é que sabe orar por você quando você não sabe orar. He's the one that knows how to pray for you when you don't know how to pray. Ele é que te dá dons He's espirituais. the one that gives you spiritual gifts. Ele quer te fazer falar em línguas He estranhas wants to make you speak in strange e te tongues usar poderosamente em dons espirituais. and use you powerfully with Tome spiritual gifts. posse do Espírito Santo Take nesta hold of the manhã. Holy Spirit. Jesus também faz outras promessas Jesus also makes other promises de provisão diária. of daily provisions. Por isso que em Mateus 6, 31 e 32, This is why Matthew 6:31 and 32. ele vai dizer: parem de ficar se preocupando He says, stop worrying o que nós vamos comer, of what you're going o to que eat, nós vamos beber, about what you're going to drink, o que nós vamos nos vestir. about what you're going to dress. Buscai primeiro Seek first. buscai primeiro o reino de Deus Seek first the kingdom e a sua justiça, and its justice. e todas estas coisas, And all these other things, comer, beber, vestir, to eat, to drink, and to dress, serão acrescentadas. will be increased. Quantos podem dizer amém? How many can say amen? Tome posse nesta manhã da provisão de Deus. Take hold to this morning of God's Segunda-feira provision. amanhã vai ter comida na tua casa. Tomorrow on Monday there will be food in your Vai ter home. comida, vai ter roupa lá no seu guarda-roupa. There will be clothing in your closet. Vai ter um teto sobre a sua There cabeça. will be a roof over your head. Você vai ter o que beber. You will have something to drink. Louve ao Senhor pela sua provisão diária. Praise God for your daily Não se provisions. preocupe com amanhã. Don't worry about tomorrow. Deus vai prover na tua vida. God will provide in your life. Mas Ele também nos prometeu sabedoria. But He also promised us wisdom. Tiago 1:5 vai nos dizer: James 1:5 tells us, se alguém tem falta de sabedoria, if someone lacks in wisdom, peça a Deus que Ele vos dá gratuitamente. ask God and He will give it to you Quantos freely. desejam sabedoria nesta manhã? How many here desire wisdom? Tome posse da sabedoria. Take hold of this wisdom. Sabedoria divina, Divine não a wisdom. humana, Not human wisdom. não a mundana, Not worldly que é wisdom. diabólica, The diabolic que wisdom. vive em conflitos, That lives in mas a conflict. sabedoria do alto, But the wisdom of the All que é High, pacífica, that is peaceful. é amorosa, She is loving. é It's espiritual, spiritual. que entende a palavra, Understands the word. e Ele nos prometeu a presença dele. And He promised us His presence. Mateus 28, Matthew 28, último the versículo: last verse. e estarei convosco And I will be with you todos os dias, all of the days até a consumação dos séculos. until the end of the age. Quantos querem se apropriar dessas promessas? Who here wants to take hold of these Já promises? estão aí para nós. They're there for us. Tomemos posse delas. We take possession of it. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Se parássemos aqui já seria suficiente, If we stopped here, it would be enough. porque essas promessas são tremendas. Because these promises are Tem tremendous. inúmeras outras promessas espirituais para nós. And numerous other spiritual promises He Paulo vai made. falar em Efésios Paul is going to say in que Ele Ephesians nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais that He has blessed us with all types of spiritual nas regiões celestiais. in the celestial regions. Então veja que look here. essas filhas de Zelofeade, The daughters of Zelophehad, elas não tinham apenas uma fé nas conquistas aqui também, they didn't have a faith just in the conquest, mas elas tinham um desejo sincero de um lugar, but they had a sincere faith of a place, de um nome na terra da promessa, of a name in the land of promise. que era um tipo de céu. It was a type of heaven. Era mais do que a conquista, It was more than the conquest. era o que a terra simbolizava, It's what the land represented. um lugar que
Deus habitaria a place that God would dwell, e haveria repouso para eles. and there would be rest for them. Meus irmãos, mais do que nossas conquistas aqui, My brother, more than our conquests nós here, precisamos viver como se o céu já fosse nosso. we have to live as if heaven is already ours. Porque o céu é nossa Canaã. Because heaven is our E Canaan. nós vamos se apropriar do céu And we need to take hold of heaven e já viver como se ele fosse nosso. and already live as if it was ours. Veja aqui em Hebreus 11. Look at here in Hebrews Abra sua 11. Bíblia, por favor, em Hebreus 11. Open your Bibles, please, in Hebrews 11. Nós vamos ler os versículos 8 a 10. We're going to read verses 8 to 10. Hebreus 11 nos traz uma palavra tremenda Hebrews 11 brings us a great word sobre as promessas, about the as promises, conquistas the conquests, e onde deve estar o nosso coração. and where our hearts should lie. Hebreus 11, 8 a 10 vai nos dizer: Hebrews 11, 8 to 10 says this. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. And even when he reached the land God promised him, he lived there by faith, for he was like a foreigner living in tents. And so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations, a city designed and built by God. Veja, ele habitou na terra da promessa, See that he dwelt in the land of promises como em terra alheia. as a foreigner. Vamos já parar para pensar nessa? Have you stopped to think about that? Ele habitou naquilo que Deus havia prometido para ele, He was dwelling in what God essa had terra promised him. sua, And this land is yours. mas ele habitou como se fosse terra alheia. But he lived there as if he was a Como foreigner. assim? Era para ser para mim? As if was it for me? Sim, é para você. Yes, it's for you. É minha promessa. It's my promise. Mas ele habitou como se fosse terra alheia, But he lived there as if he was a porque foreigner. ele tinha seus olhos em algo superior. Because he had his eyes on something much superior. Mais do que a conquista, ele tinha os olhos para algo que estava no céu. But more than the conquest, he had his eyes on things of heaven. Veja, meus irmãos, Look at brethren. por isso que diz que ele estava morando em cabanas, This is why it said that he was living in tents. porque esperava a cidade com fundamentos. Because he said that he waited a city with eternal O foundations. problema hoje é que tem muito crente com o olho em cabana, The problem today is that Christians have their eyes on tents. e muitos não estão com seus olhos nos fundamentos. They don't have their eyes on the eternal E foundations. sabe qual é o problema quando você tem um olho em cabana? Do you know what the problem is when you have your eyes on a Os tent? seus olhos nas tendas. With your eyes on the tent? As tendas são The frágeis. tents are fragile. As coisas dessa terra são The frágeis. things of this world are fragile. As conquistas que são frágeis. The conquests here are fragile. Sabe o que acontece com tenda? Do you know what happens with a tent? É você que monta a sua tenda. You build your own E o tent. que você monta é imperfeito. And what you build is O imperfect. que você constrói é imperfeito. What you construct is imperfect. Sabe qual é o problema da tenda? Do you know what the problem with the tent Ela é is? transitória. It's transitory. Arma e desarma. You put it up and you put it down. Mas sabe o que é a diferença com os fundamentos? But you know what the difference is with the eternal Os foundations? fundamentos não são frágeis. The eternal foundations are Eles not são weak. sólidos. They are solid. Eles não se desmancham. They don't fall apart. Sabe o que é a melhor coisa sobre fundamentos? Do you know what the best part about O foundations que o are? autor de Hebreus nos fala What the author of Hebrews é que says Deus é que constrói os is fundamentos. that God is the one that Não builds the somos eternal nós. foundations. It's not us. Não são temporários. They're not temporary. Eles ficam e permanecem para They are sempre. there and they remain forever. Então Abraão, morando na terra da promessa, So Abraham da living in the promised conquista que land, Deus lhe deu, in the conquest that God ele gave estava him, com o seu olho no céu, he had his eyes on com heaven, os fundamentos da cidade que Deus construiu. with the foundations of the city that God Meus designed. irmãos, nós podemos conquistar nessa terra. My brother, we can conquest in Sim, this não tem earth. nada de errado. Yes, there's nothing wrong with São that. bênçãos. They're blessings. Mas nosso coração tem que estar lá no alto. But our hearts have to be up high. Nossos olhos têm que estar para cima. Our eyes have to be As on nossas high. conquistas aqui vão passar. Our conquests here are going to pass. Nosso nome vai ser apagado uma hora. Our name will be erased Mas at one do point. livro da vida não vai ser But in the apagado. book of life, it will not be erased. Conquiste na terra, Conquer mas here on the olhando earth, para o céu, but looking com towards seu heaven. coração nas coisas celestiais. When your heart's on the things of the Quantos celestial podem side. louvar o nome do How Senhor? many here can praise the name of the Lord?
É gostoso as bênçãos aqui. It feels good, the blessings here. Não podemos minimizar as bênçãos aqui. We can't minimize the Não, blessings são here. coisas que Deus nos dá. No, the things that God E Ele gives tem que us. ser glorificado. And He has to be glorified. Mas são tendas. But they're tents. Desmonta. Monta e Take 'em apart. desmonta. They take them up and take them down. Nossos olhos têm que estar na Canaã celestial. Our eyes have to be on the celestial Ali é kingdom. sólido. There it's solid. Ali Deus é o construtor. There God is the builder. Ali não vai passar. There it will not pass. Mas essas moças, voltando. But these daughters, these women, Voltando às filhas de Zelofeade. going back to the daughters of Zelophehad. Depois de eu ler 20 vezes, eu decorei o nome do pai delas. After reading it 20 times, I finally Zelophehad. memorized their dad's name, Zelophehad. Elas tinham esse desejo, essa fé, They had this desire, this faith, essa coragem de pedir para Moisés a nossa parte. this courage to ask Moses for their inheritance. Mas não era qualquer moça para pedir isso. But it's not just any young woman that will go and Não ask podia that. chegar qualquer moça lá e chegar, eu quero a minha parte. It wasn't just any young woman that could go before them and ask for what she Elas wanted. tinham moral para pedir. They had moral. Capacity. Good standing, yeah. Good standing. Yeah. Elas tinham. They had Elas podiam chegar diante de Moisés. They could come Isso before nos dá a Moses. entender que eram moças This makes us understand that they were young que women. viviam uma vida reta. They lived a right life. Eram moças sábias. They were wise women. Que nos dá a entender também que eram moças virgens. That also made us understand that they were virgins. Que tinham virtude. That had virtue. Não podia chegar qualquer uma lá e reivindicar isso diante de Moisés. It wasn't just any young woman that could come before Moses and require this. Para nós reivindicarmos as promessas de Deus, For us to take hold of God's promises, possessão naquilo que Ele nos prometeu, to take hold of what He has promised us, precisamos viver uma vida reta, we need to live the uma correct vida life, digna. a dignifying life. Não é qualquer um que pode reivindicar, It's not anyone that can come se up and request apropriar das promessas de to Deus. take hold of the promises of Hoje God. estão vendendo um evangelho muito barato por aí, Today they're selling a very cheap gospel, gospel muito pueril. a dusty gospel. Não é esse gospel que pode reivindicar as promessas de Deus. It's not this gospel that can come and take hold of the Mas é promises viver of uma God, vida reta, but it's to live a correct digna, life, dignified, aprovada diante do Senhor. approved before E the o Lord. exemplo dessas moças And the example that these young deve women te had, encorajar e a me encorajar it should encourage you and encourage a me viver uma vida santa, to live a holy life, para que eu possa reivindicar as promessas do so Senhor, that I can come and live out the a promises of herança God, que Ele tem nos preparado. the inheritance that He has prepared for us. Apocalipse 22 vai nos dizer, Revelation chapter 22 will vai tell nos us, dizer, bem-aventurados it's going to say, blessed are those aqueles que lavam as suas vestes that washes themselves no sangue do Cordeiro, in the blood of the Lamb, para que tenham direito à árvore da vida so that they have the right to the tree of e life, possam entrar na cidade pelas portas. and they can enter into the city through the gates. Você quer entrar na cidade pelas portas? Do you want to enter the city through De the gates firme fundamento, with firm foundations? lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Wash yourselves in the blood of the Lamb. Não tem outro caminho. There is no other way. É só o sangue de Jesus. It's only the blood of Jesus. Ele te dá acesso a essa cidade. He gives you the access to the city. Ele te dá acesso a entrar neste lugar maravilhoso. He gives you access to enter into this marvelous Mas place. João vai continuar. Ficarão de fora But John will continue and say, you will stay on the outside. os cães e os feiticeiros, The dogs and the witches, e os que se prostituem, and the ones that prostitute e os themselves, homicidas, and the men that are the murderers, murderers, e os idólatras, and the idolaters, e qualquer que ama e comete a mentira. and those who love and commit to lying. E aqui abre um leque, meus irmãos. And here we open a parenthesis. Não é só mentira oral. It's not just an oral lie. É se você vive uma vida de mentira. It's if you live a life of lies. Você aparenta uma coisa, You look like one thing, mas você vive outra. but you live another. Aqui você é um santo, But here you're a saint. só Deus sabe o que é lá fora. Only God knows how you are on the Ficarão de outside. fora. You will stay on the outside. Mas nesta manhã, But this morning, o sangue de Jesus pode te lavar, the blood of Jesus para can que wash você you, entre nessa cidade. so that you can have access to the Pelas city portas. through the gates. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Meus Lord. irmãos, My brethren, a essas meninas these young women, e essa narrativa, in this narrative, eu vou abrir um parênteses. I'm going to open up Ela parentheses. nos ensina duas grandes lições para a família. They teach us two great lessons for the family. Tivemos algumas semanas atrás a conferência para a família. A few weeks ago, we had the family conference. Pastor Denis trouxe belas palavras, Pastor Dennis brought us great words, pegando um gancho taking a hook para as famílias. for the families. Essas moças nos ensinam These young women teach us como é lindo ver o verdadeiro respeito e honra ao pai, to see the beauty and the true respect for the porque Father. elas chegam diante de Moisés falando bem do pai. Because they go before Moses
is speaking well of their father, honrando o seu pai, honoring their father, respeitando a sua memória. respecting his memory. Filhos, Sons, todos aqui somos filhos, all of us here are mas quem children. sabe muitos já não estamos com os nossos pais. But some of you may not have your parents Mas anymore. principalmente os filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos pais. But especially the children that are still under the Escuta o authority que eu of vou their te parents. falar. Hear what I'm going to tell you. Tem um quinto mandamento na Bíblia, There's a fifth commandment in the que os Bible filhos devem honrar os pais, that the children should honor their devem parents, respeitar os pais, respect their tem que parents, obedecer os pais. obey their parents. Isso é bíblico, This is biblical. não é coisa do pastor, It's the thing of the não é pastor. coisa da igreja, It's not a thing of the pastor é a of the palavra church. de Deus. It's the word of God. E tem promessa para quem honra pai e mãe. And there are promises for those who honor their mother Vai and viver uma father. vida longa, They're going to live a long life. tudo irá bem na sua vida. Everything will go well in their life. Existe este mandamento There is this commandment, e é uma semeadura. and it's a planting. Honre e respeite o seu pai. It's a plant. It's honor your mother and Dia father. você vai colher isso dos seus filhos também. And one day you will reap this of your children as well. Veja que seus pais jovens, vocês estão me ouvindo, Young parents, see that you're listening to me. são seus verdadeiros amigos neste mundo. They're your true friends in this world. Aqueles amigos que vão ficar até o teu último fôlego de vida. The friends that will stay with you until your last breath of life. É ou não é, pais? Diga amém, pais. True or not, parents? Amen. Os pais vão sempre se alegrar com suas conquistas. The parents will always rejoice in your Eles conquest. vão também se entristecer nas derrotas. They will also be sad Mas in eles your sempre estarão lá com você. losses, but they will always be with you. Você pode confiar em seus pais. You can trust in your parents. Muitos amigos vêm e vão, A lot of friends, they come mas and go. igual aos pais não tem ninguém nessa terra But friends like your parents, you have no other here on que this earth querem o teu bem that want the best for e que you te amam como ninguém mais nesse and mundo. that love you that like no one else does. Honre seu pai jovem, Honor your mother and father, young person. respeite e obedeça. Respect and obey them. Posso receber um amém dos jovens? Can I get an amen from the young people? Amém? Amen. Amen. John Wesley disse certa vez, John Wesley said one time, ele honrava tanto a sua mãe, he honored his mother so much que ele disse assim: that he said like this, eu aprendi I learned muito mais sobre o cristianismo com minha mãe much more about Christianity with my mother do que com todos os teólogos da Inglaterra. than with all the theologians in England. E John Wesley era um grande teólogo. John Wesley was a great Eu theologian. inclusive peguei essa fala dele, In fact, I took this quote from coloquei him. num agradecimento de um dos meus livros. I put it in a thank you note in one of my Minha mãe books. quase chorou. And my mom almost cried. Chorou. Well, she did E cry. eu falei: mãe, é verdade, isso é And I para said, Mom, você. it's true. Eu posso dizer que eu aprendi muito mais com meus pais I can say that I learned a lot more do with que my a parents maioria dos livros que eu já li. than the majority of the books that I have E eu read. posso falar bem dos meus pais, I can speak well de of my boca parents cheia, with porque eu full honro os mouth, meus pais. that I honor my parents. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of Mas the por Lord. outro lado, pais, você que está aí rindo, gostando, But on the other side, the parents that are there as laughing and filhas só liking this, puderam falar bem dos pais the daughters were only able to porque speak os well of pais the deixaram um parents bom exemplo para os because the filhos. parents left a good example for them. Olha o que as meninas falaram dos pais. Look at what the young women said about their Moisés, father. Moses, queremos posse da terra. we want to take hold of this land. Nosso pai morreu. Our father died, E ele não estava lá na rebelião de Coré. and he was not in the rebellion of Koriah. Primeira coisa que elas falam. The first thing that they Ele said, não estava lá he was not there naquela rebelião in that rebellion contra o Senhor. against the Ou Lord. seja, meu pai não fez parte de grupinho não, Moisés. Or else my dad wasn't part of these little groups, Moses. Meu pai não era um rebeldão não, My father Moisés. wasn't a rebellious man. Ele não estava em grupinho de fofoca não, He wasn't Moisés. in little gossip groups, Meu Moses. pai foi submisso ao Senhor e a ti. My father was submissive to the Lord Meu and pai to you. tinha honra, meu My Moisés. father had honor, Moses. Era um homem de respeito. He was a man of Se respect. submetia à autoridade, He Moisés. submitted to authority, Moses. Pais. O que nossos filhos vão dizer de nós depois que nós partirmos? What are our children going to say about us as parents once we depart from this world? Nós vamos deixar bons exemplos, Are we going to leave good examples, boas memórias good memories de homens de integridade, of men of integrity? mulheres de integridade. Women of O que integrity. vão falar de nós, pais? What are they going to say about us as parents? Por isso que Provérbios 22:1 vai nos dizer: This is why Proverbs 22:1 mais says vale um bom nome a good name is worth more do que as riquezas, than all riches, e ser estimado, and to be esteemed é melhor do que ouro e prata. is better than gold and É silver. melhor ter um bom nome, meus It's irmãos, better to have a good e name deixar esse bom nome para os filhos and leave this good do name que for your qualquer riqueza children neste mundo. than any other riches in this Quantos world. pais dizem amém? How many parents can say amen?
Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Eu louvo ao Senhor, I praise the Lord porque a minha família, because my family, do meu sobrenome no Brasil, my last name in Brazil, me deixou bons exemplos. it left me good examples. Me deixou bons exemplos de vida. It left me good examples of Meu life. sobrenome Pesce, My last name Pesh. graças a Deus, Thanks be to e ao God. bom exemplo dos meus familiares, It's a good example of my ele é relatives. bem visto, It's well seen, principalmente na Assembleia de Deus em Curitiba especially at the Assembly of e God do in Curitiba Paraná. and in Em Paraná. vários lugares que eu ia, And in various places I muitas went, pessoas me abordavam many people would e come to chegavam me assim: o seu pai me evangelizou, and said that your father evangelized o with me. seu tio me levou para Cristo, Your uncle brought me to Christ. a sua tia foi minha professora de escola dominical, Your aunt was my o teacher seu at Sunday outro tio school. me ajudou. Your other uncle helped me Está aqui a out. Franciele, que é testemunha. Here we have Franciele, that's Lugares testimony. que eu ia no Paraná, In places that I would go in às Paraná, vezes com um grupo de irmãos, sometimes with a group of brothers, e falava: tem um peixe aqui, pastor, and said that we have a Pesh here, pode pastor. pregar. Oh, he can preach. O pastor não me conhecia pessoalmente, The pastor didn't know me mas se é personally, peixe, but being pode a Pesh, pregar, you can porque preach. havia um bom nome, graças a Deus, Because there was a good name, da thanks be to família God, que estabeleceu por anos. of the family that was E established agora é for years. minha responsabilidade And now it's my deixar para os responsibility meus to filhos, leave it for my children para que seja lembrado so that they can be com um remembered bom nome. with a good É name. melhor do que riquezas que eu deixo It's para eles. better than riches than Você I pode can leave louvar o them. Senhor? Can you praise the Lord? Mas elas não tinham direito. But they did not have the right. Por quê? Why? Porque a contagem e a divisão das terras Because the census and the era division só of the para os lands filhos homens. were only left for the sons of man. E o pai não deixou filhos, And the father did not have any só sons. deixou filhas. He only had daughters. Então, por essa regra, So by this rule, elas não teriam direito a nada, they didn't have any right to porque não anything teve filhos. because he didn't have sons. Não deveriam esperar nenhuma herança. They shouldn't have awaited any kind of E inheritance. infelizmente a família seria extinta, And unfortunately, the family would become extinct, declarada sem filhos, declared without sons. embora ele tivesse filhas. And then instead he had daughters. Então haja vista que elas não podiam cumprir os requisitos da lei, So they couldn't fulfill the requirements of the law. vieram até Moisés. They went to Moses. E Moisés foi diante do Senhor And Moses went before the Lord interceder por elas. to intercede for them. Quem que não pode cumprir os requisitos da lei Who cannot complete or fulfill the requirements of the law e ser adotado como herdeiro? and be adopted as an heir? Você não pode cumprir os requisitos da lei, You can't fulfill the não requirements of the pode law. ser herdeiro. You can't be an heir. Simples assim. It's simple as that. Period. Period. Ponto. Ponto. Period. Meus irmãos, My brethren, nós também não podíamos cumprir os requisitos da lei, we as well could not fulfill the requirements of the law porque a lei só veio revelar da nossa incapacidade. because the law only came to reveal our incapacity. A lei só demonstrou quão pecaminosos somos. The law only came to demonstrate how sinful we were. E nenhum de nós pôde cumprir a lei. And none of us could fulfill the law. Por isso, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. That's why no flesh will be justified through the works of the law. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Because through the law we have the knowledge of sin. E o homem sempre tentando se justificar por obras. And the man will always try to justify himself through works. Desde o jardim do Éden. Since the Garden of Eden, Pecou, sinned, caiu. fell, O que eu vou tentar me justificar? I'm going to try to justify myself, Acobertar meu pecado. to cover my sin. Então vou pegar umas folhas de figueira, So I'm going to take some fig leaves. fazer algumas vestes aqui, I'm going to make something to cover myself para eu with, me sentir um pouco seguro. so that I can feel a little bit more secure, Acobertar o meu pecado. to cover my sin. Mas não foi suficiente não. But it wasn't enough. As folhas da figueira poderiam dar uma sensação de proteção, The fig leaves could give you a sensation of protection, mas não obtinha o perdão. but they didn't obtain the forgiveness pecado. of sin. Quem é figueira na Bíblia? Who is the fig in the Bible? Figueira é retratada como a nação de Israel. The fig is represented as the nation of Israel. E Israel representa a lei. And Israel represents the law. A lei vem tentar cobrir o pecado, The law comes and tries to cover sin, mas não justifica, but it doesn't justify it. não tira, It doesn't remove it. não perdoa. It doesn't forgive it. A figueira não faz isso. The fig does not do this. Não dá, por isso que Paulo vai falar And this is why Paul says em Romanos 3:20. in Romans 3:20, Por isso nenhuma carne this is why no flesh será justificada will be justified diante
dele pelas obras da lei. before him through the works of the law. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Because through the law came the knowledge of sin. E em Gálatas 3:10, And in Galatians 3:10, todos aqueles, pois, que são obras da lei, all of those who do work of the law estão debaixo da maldição, are beneath the wickedness, porque está escrito: because it is written, maldito aquele que não permanecer evil are those that do not remain em todas essas coisas, in all of these things, no livro da lei, in the book of the law, para fazê-las. in order to do them. Olha só, meus irmãos, Look at here, brethren. eles tinham que permanecer They needed to remain no livro da lei, in the book of the law, mas não permaneceram, but they did not nem remain. nos 10 mandamentos. Not even in the Ten Os 10 Commandments. mandamentos falava: The Ten Commandments would say, não adorarás outros deuses. you will not worship any other gods. Adoraram outros deuses. They worshipped other gods. Não faça imagem de escultura. They did not do not make an image or idol. Fizeram imagem de escultura. They made an image or idol. Não falará do nome do teu Deus em vão. Do not speak your Lord's name in vain. Falavam do nome de Deus em vão. They would speak his name in Honra vain. teu pai e tua mãe. Honor your mother and Não father. honravam pai e They mãe. did not honor their mother and father. Não adulterarás. Do not commit adultery. Adulteravam. They committed adultery. Não matarás. Do not kill. Matavam. And they killed. E esses são os 10 mandamentos, meus And these are irmãos. just the Ten Commandments, my brethren. Havia 613 preceitos. There were 613 of them. Não podiam guardar. They couldn't keep them. Não podiam guardar todos eles. They couldn't keep all of E them. nós também não podemos guardar. And we as well cannot keep all of them. Nós não conseguimos. We cannot do it. Não. Por isso que entra Deus em ação. This is why God comes into Vocês action. tentando pegar folhas de figueira, You trying to cover yourselves with fig tentando leaves. justificar com suas obras. Trying to justify Não, yourself through works. vai ter que ter sacrifício. No, there will need to be a Porque em sacrifice. Hebreus ele fala: In Hebrews he says, sem derramamento de sangue without the pouring of blood, não há remissão de pecados. there is no remission of sin. Então, após o pecado de Adão e Eva, So after the sin of Adam and o Eve, primeiro que morre é um sacrifício. the first one to die is a sacrifice. Depois de Adão e Eva pecarem, After Adam and Eve quem sinned, morre primeiro é um sacrifício, the first one to die is a sacrifice. nos figurando Jesus Cristo, Showing and apontando para pointing to Jesus, Jesus, o cordeiro que foi morto the lamb that was slain antes da fundação do mundo. before the foundations of the earth. E aquele sacrifício, então, In that que o sacrifice próprio Deus realizou, that God himself realized, aquele sacrifício, a carne foi oferecida a Deus, that sacrifice in which the flesh was offered to God, aquele cheiro suave a Deus, that sweet scent to God, e a pele foi dada aos homens. and the skin was given to the men. Na mesma forma, In the same way, quando Jesus morreu, when Jesus died, a sua carne foi oferecida a Deus. his flesh was offered to God. Mas agora, But now nós nos vestimos com a sua justiça, we dress ourselves in his justice, para que possa cobrir so that now we can be covered a nossa pecaminosidade. our sinfulness. E quando então Deus olha para nós hoje, So that when God looks Ele at não us vê o today, nosso pecado, he does not see mas our Ele sin, vê a justiça de Cristo but he sees the justice of Christ coberta em nossas vidas. covering our lives. Veja, Look, o homem sempre tentou justificar, men always try to justify, mas não consegue. but they couldn't do Por it. isso que precisou Moisés interceder por essas moças. This is why Moses needed to intercede for E these young Deus lhe women. concede a herança. And God gives them the inheritance. Deus se preocupa com essas meninas. God is worried about these young Deus não women. está só preocupado com o assunto de nações, meus irmãos. He's not just worried about the Só do cost of fim dos nations tempos. with just sons. O que vai acontecer com os povos? What's going to happen to the people? Ele entra em assuntos de família, sim. He comes into the conversation about Ele se family. preocupa com a sua situação lá na tua casa. He worries himself about your situation at your home. Ele está preocupado com a tua vida individual. He's worried about your individual life. Ele é o Deus das nações, He is the God of dos nations, povos, of the people. mas é o Deus do indivíduo. But he's the É individual o Deus God da as well. família. He's the God of family Por as isso que ele well. se preocupou com uma mulher samaritana. That's why he worried himself with the Samaritan No woman. meio do dia, In the middle of the day, foi àquela cidade para falar com uma mulher. he went to that city to speak to one woman. E nesta manhã ele está falando com a tua vida. And this morning he's speaking to your E life falando com muitos and outros. speaking to many others. Porque ele é onipresente, Because he's omnipresent, onipotente, omnipotent, onisciente. and omniscient. E Moisés então intercede por elas. So Moses intercedes for them. E nós vamos até Moisés. And then we go into Moses. Porque Moisés é um tipo de Cristo. Because Moses is a Christ type. Sim, Moisés é um tipo de Cristo, meus Yes, irmãos. Moses is a Christ type. Veja, Moisés foi rejeitado por seus irmãos. Look at how Moses was rejected by his brethren. Foi para o deserto. He went to the wilderness. Mas lá ele casa com uma gentia Zípora. But then he gets married to a Gentile named E Zipporah. depois ele volta para o Egito But then he returns to Egypt para livrar seus irmãos to free his brethren do faraó.
of Pharaoh. Jesus da mesma forma. Jesus in the same way. Foi rejeitado por seus irmãos. He was rejected by his brethren. Mas depois ele casa com a igreja gentia. But then he gets married to the Gentile Que somos church. nós, diga amém. Which is us, say Daí amen. ele volta And then he returns para salvar os seus irmãos, Israel, to save his brethren of da mão do Israel anticristo. from the hands of the Antichrist. Olha aí, Look at that. Moisés é um tipo de Cristo. Moses is a Christ type. Você quer ter direito à posse, Do you know you want to have rights to the takeover? à herança celestial, To the celestial aquilo que ele tem inheritance? preparado para você? That which he has prepared for Você you? consegue cumprir a lei? Can you fulfill the law? Não, ninguém pode. No one can. Eu não posso. Vai I até can't. Jesus. Go into Jesus. Ele intercede por He você. intercedes for you. Louvado seja o nome do Praise be the Senhor. name of the Lord. E aqueles que buscam esse mediador And then the ones who seek the têm mediator, parte na herança. they have a part of this inheritance. Por isso que 1 Pedro 2,9 vai nos dizer: This is why 1 Peter 2:9 says, mas vós sois a geração eleita, but you are the chosen generation, o sacerdócio real, the real priests, a nação the high santa, priests, a holy nation, o povo adquirido, the acquired people, para que anuncieis so that you can announce as grandezas daquele que vos chamou the greatness of the one that has called you das trevas para a sua maravilhosa luz. from the darkness unto his marvelous light. Veja, meus irmãos, But look, brethren, todos aqui éramos gentios, não éramos? all of us here were Tem algum Gentiles, judeu right? aqui? Is there any Jews Eu não here? creio que tem nenhum judeu aqui. I don't believe that there's any here. Nós não tínhamos direito a nada. We didn't have a right to anything. Não éramos nem judeu. We weren't even Jews. Nós não podemos ter posse de nada, We meus couldn't irmãos. have a hold of anything. Mas agora Pedro diz But now Peter que says, aqueles que chegam ao mediador Jesus for Cristo, those that come before the mediator, nós somos agora nem judeus. but we're now not even Nós Jews. somos sacerdotes We are priests de um povo sem esperança, of a people without hope que não tinha direito a nenhuma posse. that had rights to nothing. Agora somos levados a reis e sacerdotes, But now we're brought to be kings and porque priests tem um mediador because we have a mediator que ora, that prays, que vai intermediar that's going to intercede a sua vida diante de Deus. for your life E ele before se God. chama Jesus Cristo. And he is called Jesus E ele está Christ. aqui nesta manhã. And he is here this morning. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Assim como Jesus Just like Jesus, não era da tribo de Levi, he wasn't from the tribe of Levi. pela lei não poderia ser sacerdote. By the law, he couldn't be a Jesus priest. era da tribo de He was from the tribe of Judá, Judah. mas But por causa do seu poder indestrutível, because of his indestructible power, ele se tornou o nosso sumo he sacerdote. turned into our high priest. E é este poder And it's this que power ele quer colocar na sua vida nesta that he manhã, wants to place upon para your que life você today, tenha posse na herança de Deus para você. so that you can have a right to his inheritance. Que herança é essa, pastor Henrique? What inheritance is this, pastor? Paulo nos dá algumas noções. Paul gives us some kind of hints. Ele vai nos dizer He's going to tell us as coisas que o olho não viu the things that the eyes have not seen e o ouvido não ouviu. and ears have not heard. É aquilo que Deus tem preparado. That is what God has Aquilo que prepared. nem subiu ao coração do homem. That which has not even reached the É hearts of aquilo man. que Deus tem preparado Is that what God has para prepared aqueles que o amam. for those who love Meus him. irmãos, tem uma Canaã celestial te My esperando. brother, there's a celestial Canaan Tem awaiting uma you. cidade com fundamentos lhe aguardando. There's a city with eternal foundations awaiting Muito you. melhor do que qualquer lugar nesta terra, Much better than any place on this onde a earth, glória do Senhor permanece para where sempre. his glory remains E forevermore. Jesus está lá no centro dessa And cidade, Jesus is there in the middle of that está city. te aguardando. And he is awaiting you. E Deus está falando: venha, And God is saying, come. tem um lugar lindo para There's você. a beautiful place for Eu you. quero te dar este I lugar. want to give you this Mas você place. só entra através do sangue de Jesus. But you only come in through the blood of Você só Jesus. entra através de Cristo, You only come in through Christ. lavando sua vida no sangue dele. Awaiting your life and guarding your life in his E daí blood. ele te dá acesso. And through him he gives you Ele access. escreve seu nome no livro da vida. Writes your name in the book E of ele life. fala: vem, entra, And meu he says, filho. come in, my son. Entra para o gozo do seu Senhor. Come into the joy Eu of tenho the Lord. coisas maravilhosas para I have você. marvelous things for you. Mas não só no céu. But not just in Eu heaven. vou cuidar da tua vida aqui na terra I'm going to care for também. your life here on earth Eu as vou well. cuidar dos teus passos aqui. I'm going to take care of your steps Se here. você tropeçar, eu te levanto. If you trip up, I'm going to Eu lift quero you te up. encher com o meu Santo I want to Espírito. fill you up with my Holy Spirit. Você deseja essa vida? Do you desire this life? Ele está dizendo: venha a mim. He has said, come to me E venha, and come
que eu tenho that I have, coisas tremendas because I have tremendous para things você. for you. Mas eu quero que você venha submisso. But I want you to come Eu submissively. quero que você venha a mim em submissão. I want you to come to me in submission. Não apenas como adição. Not just as an Tem muita addition. gente apenas adicionando Jesus em sua There's vida. people just adding Jesus to Não é their lives. adição, It's not é addition. submissão. It's submission. A Jesus Cristo não pode ser apenas um componente. Jesus can't be just a component. Família, trabalho, lazer, Jesus. Family's job, church, and Jesus. Não, Jesus não é só mais um componente na tua vida. Jesus isn't just another Isso é a component in your adição life. que o mundo está pregando. This is the addition that the world Você is entra a preaching. Jesus em submissão. You come to Jesus in Eu submission. submeto minha casa, minha família, meu negócio a Jesus. I submit my family, my Toda a house, minha my vida eu business to submeto a Jesus. Ele. My whole life submits to Him. E aí And to Him, Ele vai dizer para você: He will say to you, entra, come in, que o céu está preparado. because heaven is Os awaiting you. judeus esperavam uma Canaã aqui, The Jews awaited a Canaan here tomaram posse, to take hold of. mas Abraão tinha os seus olhos But Abraham had his eyes para uma cidade lá em cima, on an all-high city, muito melhor do que aqui. much better than here. Eu quero orar pela tua vida. I want to pray for your Se life. coloque em pé em nome de May the church Jesus. please stand. Aleluia.